E aí, a partir do momento que está abrindo um quadro de enterocolite, que você está fechando esse diagnóstico, ou suspeitando, ou tem certeza ou não, entra a famosa classificação de Bell, né? Classificação que cai de muito Bell. em prova, né? Cai muito em prova. Como é que é essa classificação de Bell? Conta para os nossos ouvintes aqui, Cadu. Então, isso assim, cai em prova pra caramba. Cai em prova. Né? E é engraçado assim, é fácil de lembrar, ela, né? ela é fácil, ela é muito didática. Muito, e ela é muito, antiga, ela é da década de 70. Muito antiga. Mas, muito e não é a mais residência. atual. Então não é a mais atual, mas ainda certo. É importante a gente falar dela. Então, a classificação de Bell divide enterocolite em 3 fases. O grau 1 é na suspeita, então eu tenho certeza que é enterocolite. Certo. E é justamente essa criança que a gente comentou. Que estendeu o abdômen, fez uma intolerância alimentar e é isso que chama atenção. Você faz um raio-x dessa criança, você não vê nenhum sinal específico. Você vai ver um raio-x... de doença. Exato, você vai ver uma alça intestinal distendida, que vai ser então uma alça maior do que o corpo vertebral, e você vê edema de alças, que pode ser isso ou milhões de outras coisas, mas já te chama atenção a ponto de você colocar essa criança em jejum, abrir sonda, já programar uma nutrição parenteral e antibiótico de amplo espectro, que aqui tem que cobrir 3 grupos, gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Em geral, vocês fazem qual antibiótico? O gram-positivo vai depender da flora do hospital, porque a gente geralmente quer tratar estáfilo. Então, se você tiver estáfilo aureus ou epidermides, que é até o mais comum, que for sensível à oxacilina, começa com oxa. Muitas UTIs neonatais no Brasil são oxa-R, é resistente, você vai começar com vanco. Para gram-negativos, a amicacina tende a ser uma boa opção, e metronidazol para anaeróbio, num momento inicial, mas dependendo da gravidade, é vancomero, você vai pondo chumbo grosso, mas tem que cobrir os 3. Se você entra com meropenem ou um carbapenem, você já está cobrindo os gram-negativos e o anaeróbio. Isso. Né? Então, ou em geral, oxa barra vanco, amica, metronidazol, ou vanco, oxa barra mica, oxa barra mero, junto com meropenem. Acaba sendo essa a cobertura. E aí você já vai se comprometer assim uns 2, 3 dias desse esquema até você entender se era ou não era de fato enterocolite. Certo. E diferenciais aqui podem ser coisas benignas, por exemplo, um distúrbio hidroeletrolítico, uma alteração de cálcio e magnésio, que não é o que a gente mais vê, ou o mais frequente é um wilho infeccioso, aquela criança que está abrindo um quadro séptico. Isso faz um wilho intestinal e dá essas manifestações de intolerância alimentar. Sim, aí perfeito. O tempo dirá, raio-x dirá, a evolução clínica dessa criança virá. Mas se for uma enterocolite e você tem esse processo inflamatório, essa necrose intestinal, você vai começar a ter sintomas e alterações radiológicas próprias, que daí, pela classificação de Bell, seria quando você confirma a enterocolite. Então, o que acontece clinicamente? É enterorragia. Aí já seria Já, do ponto de vista clínico, você já confirmou que houve a enterocolite, porque tem sangue nas fezes. Aí já é confirmado. Já é confirmado. Clinicamente seria essa confirmação. Já seria o 2. Seria grau 2. Grau 2. Do ponto de vista radiológico, é aquela criança que tem a famosa pneumatose intestinal. Essa é clássica, né? Que o não ar é na fácil. parede. Né? E que não é fácil de perceber. Tem umas que são lindas, assim, de livro, mas tem outras que você fica... Isso é somação de imagem? Eu conheço a do livro. Exato. não é tão fácil. Já vi do livro na vida real também. Não é tão fácil. Aí é fácil de ver, né? E hoje em dia, tá tendo uma tendência de... mais precoce a pneumatose no ultrassom de abdômen do que no raio-x. Então, se você trabalha num serviço que tem disponibilidade de fazer ultrassom de abdômen e tiver um bom radiologista que seja bem treinado, eles pegam antes de você ter qualquer alteração chamativa no raio-x. Mas aí o raio-x vai mostrar mais... que eu sempre entendi o raio-x mostrando mais ar na via porta. Pode ser também, pneumoporta. Mas também consegue mostrar a pneumatose bem. Pode, sem dúvida nenhuma. Isso tem sido uma prática para o neonatologista usar o ultrassom ou é o radiologista que faz? Na abdominal, para essa finalidade, ainda é mais o radiologista. Porque é difícil. Tem que ser um excelente radiologista que consiga ver isso. Mas a pneumatose, do ponto de vista de imagem, é pneumatose que vai falar. Ou seja, essa alça já está começando a dissecar, mas ela ainda não perfurou. Sim, essa evolução natural. E aqui o tratamento ainda é clínico, você ainda mantém jejum, mantém a NPP, vai manter antibiótico, e o antibiótico aqui já começa a ser uns 14 dias de antibiótico, para você esfriar esse quadro. E a gente tem que ficar atento, porque a gente sabe que essa criança tem risco de evoluir mal com complicações. Se ela tiver, por exemplo, uma gasoacidose metabólica, um exame de um hemograma com plaquetopenia, você já pensa que essa criança é aquela criança que vai ter risco de fazer a enterocolite grau 3 de Bell, que é complicada, que é aquela que perfurou.
Então, você vai ter no raio-x... Primeiro, assim, no raio-x, o que chama atenção é o pneumoperitônio. E do ponto de vista clínico, é só uma criança que às vezes choca, faz um choque séptico, ela começa a ter uma coagulação intravascular disseminada, começa a sangrar. É aquela criança que evolui, de fato, muito mal. Do ponto de vista clínico, o que a gente tem que ficar atento aqui é que você tem que manejar o choque. Às vezes precisa de suporte ventilatório, tudo isso. E o tratamento aqui passa a ser cirúrgico. O que vai resolver, a partir do momento que tem uma perfuração, é a cirurgia. Não tem muita diferença, do ponto de vista de morbidade, fazer duas alternativas que o cirurgião vai decidir a beira-leito. Pode ser feita só a drenagem, a beira-leito, e deixa drenar o que tiver lá e esfriar o quadro, ou a laparotomia já de imediato. Em geral, se a criança não tem condições de transporte, se ela está muito grave, faz a drenagem e em um segundo momento programa a laparotomia. Mas aqui você já precisa de uma intervenção cirúrgica, não vai ser só o pediatra clínico, que vai poder resolver. E, Cadu, vocês ainda usam dentro da classificação de Bell aquela separação em A e B? Ela tá cada vez... porque é muito confuso, usa-se menos. Mas tem prova que gosta, então eu me lembro A, quando tá complicado, o paciente tá séptico, mas ainda não perfurou. A e B perfurou. Perfurou de fato, sim. Mas porque como o que chama mais atenção da complicação é a perfuração, então muitos já consideram que vale. Para prova, eu já vi, de ver e mexe tem questão que pergunta. É meio chatinho isso aí, então vale resolver. É verdade. Assim, tem a laparotomia quando tem o pneumoperitônio e às vezes ele surpreende áreas necróticas que ele tem que tirar, né? Exato. Não só a área que está perfurada. Exato, né? Porque tem muita inflamação, muita necrose e o quanto tirar de intestino e se sobrou ou não a válvula ileocecal, porque a gente tem que lembrar que a enterocolite gosta muito da região ileal. E você sabe que a gente, na enfermaria lá de pediatria do Pedro Ernesto, a gente tem tido crianças com intestino curto. Uma delas é um paciente que teve uma enterocolite necrosante na fase neonatal. Sem dúvida. E, como é difícil lidar com esses pacientes que fizeram cirurgia, tiraram boa parte do intestino. Sem dúvida. Né? Mas dentro das complicações da enterocolite, o intestino curto é a principal, e na pediatria, a principal causa são prematuros que tiveram enterocolite necrosante.